Convite à reflexão número 28. Renovação. Irmãos e irmãs, que o Mestre Jesus nos abençoe nesse convite à reflexão. Meu nome é Sueli e com muita gratidão estamos aqui para refletir sobre esse livro, Os Prazeres da Alma, uma reflexão sobre os potenciais humanos. E o tema dessa nossa reflexão é renovação. O médium é o Francisco do Espírito Santo Neto e o Espírito Hamed. E o Espírito Hamed nos convida a refletir inicialmente que, renovando o homem, se transformará o mundo. E então, a partir do quê? Hamed nos convida inicialmente a pensar no termo ressonância, que é uma palavra do latim que significa ressoar, o que ressoa, o que soa com força, o que retumba, o que ecoa, e se propaga pelas ondas sonoras em movimento em todas as direções, como o bater de palmas, uma voz aguda, o tocar de uma tecla de piano. E esses sons não se produzem ao acaso, são leis imutáveis da natureza. Pois é, e a grande reflexão é, este retumbar, esse ecoar, pode estar acontecendo no nosso ambiente doméstico e causando uma harmonia ou um desequilíbrio. Por quê? Porque este eco pessoal ou coletivo, ele é resultado das nossas atividades mentais, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, no que vai dentro do nosso eu profundo, individual ou grupal. E isso forma o clima energético da nossa moradia. Momentos infelizes são sim vivenciados com os familiares, não é mesmo? Mas por que será que eles existem? Hamed nos convida a pensar que é mais uma prova de aprendizado, aliás, uma oportunidade, um desafio de aprendizado. E todos os desafios sabemos que é para o nosso crescimento. E esses desafios, essas aprendizagens, elas vêm para nós porque nós precisamos buscar entendê-las, elaborá-las, porque elas estão às vezes lá no nosso universo interior e nós não estamos conseguindo identificá-las. Porque Voltaire, que foi Voltaire, um pensador e um filósofo francês, disse o seguinte, que o acaso nada mais é que uma causa ignorada, um efeito desconhecido. Ora, mas será que na nossa família as pessoas que estão ali caíram de paraquedas, vieram por obra de um acaso? Não, já o Hamed destaca a questão 207 do Livro dos Espíritos, do capítulo 8, que vai tratar da reencarnação. Portanto, essa nossa existência não é a primeira, assim como não é dos nossos entes queridos, destes que partilham do mesmo teto, ou melhor, do lar, né? E esses espíritos que estão conosco têm uma pergunta interessante. Eles vêm para nós estamos juntos através da lei de reprodução. Por isso que ele pergunta, os pais transmitem aos filhos a parecência física, transmitirão também a parecência moral? A resposta é não. São diferentes almas ou espíritos de uns e de outros,
Portanto, não nos esqueçamos, no ambiente doméstico estamos espíritos imortais, diferentes, completamente uns dos outros. Por quê? Como explicam os espíritos, o corpo, pela lei de reprodução, ele vai derivar do corpo, não é mesmo? Mas o espírito não procede do espírito. E ainda mais uma oportunidade de nós estarmos refletindo é nós nos valermos do capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, honra a vosso pai e a vossa mãe, onde no item 8 o Kardec nos coloca os espíritos explicando detalhadamente a parentela corporal e espiritual. De novo, que o espírito não procede do espírito. O espírito já existia antes. Então, os espíritos, eles já existiam antes e o pai só dá ao seu filho o envoltório físico, mas com a sua missão de auxiliar esse ser que ele recebeu no desenvolvimento intelectual e moral para progredir. Essa é a grande meta e finalidade de todos nós. Então, no Livro dos Espíritos, no livro 2, que vai falar do mundo espírita e dos espíritos, no capítulo 7, na progressão dos espíritos, então todos nós, seres inteligentes da criação, quando é que nós somos criados? Não sabemos. Mas sabemos que nós temos um igual ponto de partida, simples e ignorantes. Mas o Pai deu uma missão para cada um, para nós nos esclarecermos, conhecer a verdade, nos aproximarmos dele. E isso vai fazendo com que nós, passando por provas, expiações, lutas e atribulações, temos aonde isso? Numa encarnação. Então, nós já tivemos num mundo primitivo, que são as primeiras encarnações da alma, agora estamos num mundo de provas e expiações. Então, nós já demos um passo. Mas nesse mundo aqui nós encarnamos, então para quê? Passando por essas provas, mas também colaborar com o Pai na sua obra. Somos co-criadores. Estamos todos juntos, aprendizes da vida que somos nesse planeta escola. Precisamos nos permitir aprender e compreender que os irmãos de jornada do mesmo teto, do ambiente de trabalho, onde quer que seja, estão no mesmo processo de erro e acerto e aprendizado. Porque somos filhos do mesmo Criador, portanto, pelo mesmo processo nós somos criados. Mas na nossa essência, nós temos a inteligência e as leis morais na nossa consciência. Vem uma lição a cada novo amanhecer e aí nós vamos fazer atuar. Nós vamos ter a liberdade de escolher. Ora nós vamos pelo caminho do bem, ora por um caminho equivocado. E cada um de nós vai colher aquilo que plantou. Uma lei de causa e efeito, muito natural, não é mesmo? A cada um segundo as suas obras. E isso há várias encarnações. Então, nós vemos que cada um de nós, dando o nosso melhor em cada dia, colaborando com o Pai em sua obra, tudo se encadeia, tudo é solidário. Então, no lar, nós já vamos fazer um importante trabalho, que é de sermos úteis uns aos outros. Não estamos ali por acaso, na condição que for, de filho, de pai, esposo, esposa, avó, sogro, sogra, todos estamos juntos para darmos o nosso melhor, desenvolvermos o nosso melhor, colaborar para o progresso de todos. Mas desentendimentos, momentos infelizes, agora, um momento como esse da pandemia, de uma mudança inesperada para vários lares ao mesmo tempo, onde a questão
da partida dos entes queridos, de diagnósticos de doenças, de mudança de emprego abrupta, de salário reduzido. Então nós temos que nos renovar, não é? E às vezes o nosso interior, como é que está? Como ele era antes? Como que eram os ecos, os ruídos nos nossos lares, né? Como era o nosso interior? Porque às vezes a gente olha muito o que está por fora. Nós achamos muito que as pessoas tiram a nossa paz. Elas nos incomodam, elas nos magoam. E nós, de nossa parte, como estamos? Porque o Hamed nos convida a refletirmos que, por vezes, esses ecos e ruídos que nós achamos que são de fora, eles estão dentro de nós, no nosso íntimo, no nosso universo interior. E é um hábito muito normal, como ele diz, nós temos acharmos que a culpa é do outro, não é mesmo? Até pode ser, né? Mas e como é que está no nosso lar a voz de cada um, principalmente a nossa? O outro é o outro, será uma parte, aquele espírito imortal que foi criado lá, que está junto conosco, que não caiu de paraquedas. E as nossas palavras? Como é que nós manuseamos os objetos? E se alguém nos magoou, como é que nós lidamos com isso? Ficamos lá alimentando, realimentando e os nossos pensamentos negativos, ideia fixa. E quando alguém fala conosco, exercitamos o ouvir, o olhar olho no olho? E será que nós prestamos atenção que está por trás das palavras, dos gestos, principalmente nesses momentos agora tão diferentes, que a pessoa não sabe o que pedir para nós às vezes? Ela não sabe nem o que ela está sentindo, e nós sabemos. E às vezes numa briga, será que nós não poderíamos dar um primeiro passo de pelo menos não colocarmos mais lenha na fogueira? Será que nós somos muito inflexíveis nas nossas colocações? Como estamos nós? Porque às vezes é fácil pensar do outro e às vezes nós pensamos que é o outro, né? E nós, como será que nós estamos, né? Não é? Porque às vezes nós temos uma enorme aflição achando que um relacionamento não está bom, saímos desse relacionamento e de repente vamos descobrir que o outro também não está bom e partimos por um terceiro. Estamos num trabalho, saímos desse trabalho e vamos para um outro trabalho e achamos que é o chefe, que sempre vai aparecer quem? A figura que vai provocar em nós algo que nós pensamos, opa, o que preciso trabalhar em mim? O que será que o pai está sinalizando para mim? Então, às vezes, essa nossa raiva, mágoa, irritação, ou mesmo uma apatia, uma falta de vontade, um vazio interior, que nos torna impotentes e nós não compreendemos. Será não é hora de nós buscarmos uma ajuda para nós? Para amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmos. Não temos que começar por nós? Pelo autodescobrimento, pelo autoconhecimento, com uma atitude de autoamor, de autoperdão? Porque às vezes nós ficamos numa luta inglória contra nós mesmos e às vezes aquilo que nós atribuímos ao outro pode ser o nosso próprio eco. Nós podemos ser o nosso próprio inimigo, exigentes conosco mesmos, né? Perfeccionistas. Às vezes nós cobramos do outro, o que nós estamos cobrando é de nós. É o chamado espelho. Nós projetamos no outro, aliás, projeção, né? Nós projetamos no outro o que vai doendo dentro de nós. E às vezes nós precisamos de um especialista que vai nos ajudar nessa atitude de vivermos melhor, de nos libertarmos de nós mesmos, não é do outro, né? Então são lutas que, às vezes, diante de ocorrências, comportamento, atos externos, mas que, na verdade,
Lá dentro de nós é que está o conflito. Então, como aprendizes da vida nesse planeta escola, nós somos criados pelo Criador para ir progredindo e sermos felizes. Conquistarmos o melhor para nós mesmos. O sábio, como diz o Hamed, ele observa os acontecimentos como quem olha o espelho. E como o Divaldo Pereira Franco nos aconselha de vez em quando, nós precisamos buscar esse autoconhecimento, olhar para o espelho e perguntar: quem sou? O outro tira a minha paz. Mas por que eu dou tanto poder para o outro? Então, nós precisamos, como diz o doutor Alírio de Cerqueira Filho, com alto amor, com alto perdão, através da observação amorosa de nós mesmos, sem nos julgar, sem nos condenar, sem nos punir. Nós não estamos aqui para isso. Nem também numa atitude antiga de julgar, condenar e punir o outro, sem culpa e sem desculpa, né? Mas buscarmos analisar, como se fosse um filme, uma vitrine. Olha, o que aconteceu hoje? Será que eu contribuí? Aliás, tem uma receita de bolo lá na questão 1019 do Livro dos Espíritos, Santo Agostinho. Toda noite ele fazia um balanço, né? Para dormir com a consciência em paz. Ora, se eu errei, que o Senhor me perdoe, que o Senhor me ajude a ver melhor, que Maria cubra com seu manto azul a mim, aquela pessoa com quem eu não compreendi, porque eu também não conheci o meu sentimento, eu estou em aprendizado como ela, faço a minha prece para mim e entrego ela ao Pai. E assim, por quê? Porque se o Pai dá a chuva, o sol sobre todos nós a todos os dias, uma nova chance, uma nova existência, quem somos nós para nos julgar, condenar, punir e fazer assim com o outro, não é mesmo? Para que sofrer, não é? Então, essa renovação que o Hamed nos convida, nós vamos observando e aos poucos nós podemos ter uma vida melhor. Aí nós vamos ver que às vezes nós podemos ter uns comportamentos inadequados, revendo aos poucos as nossas posturas e uma inflexibilidade que faz a nós estraçalharmos em dor e sofrimento própria. Então, se nós nos equivocamos em algum momento, como Joana de Ângeles nos fala, e aqui Hamed também, vamos assumir a nossa responsabilidade como espíritos crescidos e maduros que nós somos, crescendo, amadurecendo, né? Passada uma lição, Deus vai nos fortalecer e capacitar para a próxima, não é? E aí Hamed vai dizer o seguinte: os nossos atos e atitudes escrevem o nosso destino. Então, a cada dia nós escrevemos o livro da nossa vida. Somos herdeiros de nós mesmos, não é? Então é assim que é do pouco que nós vamos transformar o muito. Então, somos de nós mesmos. Se nós queremos transformar o mundo, comecemos por nós, não é? É difícil nos transformar? Com certeza, né? Mas para transformar, nós precisamos nos conhecer primeiro. Olhar para dentro, para a nossa intimidade, né? Não tanto para as coisas de fora, né? Para o gramado do vizinho, né? Como se diz no popular. E também criarmos uma lista de culpados, que a responsabilidade da nossa infelicidade é a minha família atual, ou foi lá em vidas passadas, eu quero saber lá na minha vida, em alguma delas, que está o meu problema, né? Ou então tem lá um monte de espírito perturbador na minha casa. Mas, veja, nós somos espíritos imortais, em progresso. A nossa energia mental é uma força poderosa. Jesus disse: vós sois deuses e não sabeis. Podeis fazer o que eu faço e muito mais. Então, essa nossa energia poderosa, nós irradiamos para onde nós vamos.
Se boa, vamos espalhar o amor. Se ruim, não preciso nem falar. E o que nós vamos atrair para a nossa vida, não é mesmo? Então, é assim, essa aprendizagem que nós estamos tendo, ou às vezes mais suave, às vezes mais dura, é nossa, é individual, é particular, porque a taça pela luta, pela vitória espiritual, será nossa, ninguém poderá fazer por nós, não é? Se nós precisamos do café da manhã, do almoço, da janta, para ficar forte o corpo físico, o espírito também precisa dessas lições. Mas ele tem o alimento da prece, do evangelho no lar, ele tem a companhia de um mentor destacado para essa encarnação. O grupo familiar tem um mentor destacado para auxílio nessa encarnação. Nunca estivemos sós. Então nós também não podemos fazer nada pelo outro. Se a gente acha que o outro está errado, como diz Emmanuel, sobre a nossa cabeça está, aliás, sobre os nossos ombros está nossa cabeça, não a do outro. Ele também vai aprender, vai despertar. Vamos fazer nós a nossa parte que nos cabe. Esse é o convite do Hamed para nós. Então, sem nos colocarmos em vítimas indefesas, impotentes, de tudo e todos, né? E esses parentes, como ele vai destacar ainda na questão 207A, alguns nós vamos ter afinidades porque são espíritos imortais, em que lá em outras vidas tivemos projetos juntos, valores, pendores, né? Por isso que nós temos mais afinidades. E alguns não, nós não conhecemos de jeito nenhum, é a primeira vez, e outros nós temos antipatias porque já tivemos algum motivo, necessariamente, você foi meu pai, você foi minha mãe, tal. Nada disso. Nós estamos aqui para fazer o bem, dar o nosso melhor, viver um pouco, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, não é? É assim que nos ensinou Jesus. Que pão que nós precisamos? Será que é o pão com manteiga? Não, nem só de pão vive o homem. Então, o processo reencarnatório, como nos lembra aqui o Hamed, os espíritos que foram atraídos para essa encarnação e planejados é conforme semelhantes tendências. Então, o nosso reino interior vai atrair aqueles nossos familiares, criaturas específicas na sua estrutura íntima, nos seus valores ajustados, no seu padrão evolutivo que nós necessitamos para progredir. Então eles vão nos cutucar, vão ser o instrumento da nossa evolução, porque eles vão dar uma cutucadinha aonde nós vamos falar: ai, como eu sou impaciente, ai, como eu sou irritado, né? Então esse meu irmão, ele veio me ajudar a evoluir aí. Que chato? Olha, vamos agradecer a oportunidade de nos aprimorar, porque o Pai sabe das nossas potencialidades, das nossas capacidades. E, na verdade, esse nosso irmão, ele é um estímulo, como fala Hamed, para despertar essas nossas habilidades, possibilidades inatas, adormecidas, que é do chacoalhão que nós vamos descobrir esses potenciais adormecidos e vamos dar passos largos no nosso progresso. Então, as semelhanças morais são mentalidades que se identificam por conquistas realizadas ou até por carências. E o objetivo é nos reorganizarmos interiormente, nos renovarmos, ou vamos despertando aos poucos, né? Então, pode ser que nós vamos ter até mesmo os mesmos conflitos, hábitos, vocações, valores e até desajustes psicológicos. Mas seja qual for o tipo de união, como Joana de Ângeles no filme lá do Divaldo, ela fala para ele que o objetivo do homem na Terra é vencer ele mesmo. É individual, como está lá, né? Nós não estamos aqui
para a nossa aprendizagem é nossa. Ninguém poderá fazer por nós. E também nós não vamos poder aprender pelo outro. A lição de casa é nossa, a lição de casa do outro é dele, né? Então nós estamos aqui para nos vencer, a reajustar, qual for a dificuldade mental, emocional, sentimental, mas sempre prosseguir, sempre avançar, efetuando a renovação. E aí, o nosso Hamed, nesse nosso progresso, vai haver coincidências significativas que até um psicanalista muito conhecido da humanidade, Carl Gustav Jung, chamou de sincronicidades. Então, há fatos que estão interligados e acontecem, quer sejam num estado psíquico ou vários, assim, relacionados com fatos externos e físicos, que até podem achar uma coincidência inexplicável. Mas não, eles vêm realmente para nos afetar, abalar, nos modificar, nos provocar uma ação, uma mudança profunda, aumentar o nosso campo de percepção do estado de espírito que nós estamos, nos sinalizar alguma coisa que nós precisamos mudar. Então o Jung, na verdade, embora ele era teve um aspecto mais científico, ele tocou a psicologia transpessoal da nossa querida Joana de Ângeli e muitos outros, né? Que mostra que nós interagimos com muitas outras realidades desconhecidas e ignoradas no mundo moderno. Mas que Kardec vai nos falar, ao falar do nosso Criador, né? Que tudo que existe no universo, de combinações, né, revela um poder inteligente que não pode ser chamado de acaso, porque um acaso inteligente já não é um acaso. Então, Hamed disse que acaso é o pseudônimo do Criador, quer dizer, o apelido de Deus, quando ele não quer deixar transparecer a assinatura da sua obra. Então, a sincronicidade, ou seja, as coincidências significativas, parentes, né? Pessoas que nós encontramos, encontros inesperados, inclusive de espíritos que vão depois até casar, formar uma família, não tem nada de casual, está muito programado pelas leis divinas. Auxílios financeiros que aparecem no momento exato, nossa, nunca foi tão bom isso. É porque às vezes era aquele momento que fizemos por merecer, se viesse antes, nos perderíamos. Sugestões, opiniões que vêm de conversas, de livros, de filmes, são coincidências, entre aspas, mas através do poder divino, da presença, do poder onisciente de Deus em nós, da sua solicitude com as suas criaturas, porque Ele está em toda parte, tudo vê, tudo preside, até nas mínimas coisas, para contribuir para a nossa renovação espiritual, para esse nosso crescimento interior, né? Nesse universo maravilhoso interior que cada um nós temos como seres especiais, únicos da criação. E a lei do progresso é uma lei natural, aos poucos ela é gradual, mas nós vamos caminhando. Cada um vai escolher o seu passo, mas aquilo que nós conquistarmos, de verdade, nós não perdemos, nós não retrogradamos, nós não voltamos para trás. Progredimos sem cessar, ainda que a gente não queira. O Pai assim o quer. E todos os membros do universo estão ajustados aos graus respectivos de evolução. E a renovação espiritual, esse nosso esforço, ele não é um ensinamento, ele está dentro de nós, mas é passando pelas provas, pelas expiações, nos permitindo
aprender, nos permitindo recomeçar tantas vezes quanto for necessário, é que nós vamos progredindo, passando por essas experiências imprescindíveis. Nós vamos atrair para nós as experiências que se encaixam perfeitamente com a nossa necessidade de renovação, de despertar. E nós vamos despertar de um modo que nós nem imaginamos. Então, às vezes, através da dor, que nós achamos, de início nós nos rebelamos, nos revoltamos, mas vamos buscar ajuda e nos recompor, porque ela nos traz um aprendizado muito significante. Diante de um acontecimento, o Hamed nos convida a perguntar: o que será que Deus quer de mim? Como Saulo, que perseguia os cristãos, ao encontrar com Jesus às portas de Damasco, aquela luz forte que o fez cair do cavalo, Jesus lhe disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo cai em si, fica cego, mas compreende Jesus, segue suas orientações e se renova. Um dos grandes exemplos de renovação na própria existência. Assim, tudo o que acontece, como diz Hamed ao finalizar os seus pensamentos, tudo o que nos acontece tem um objetivo profundo, um propósito desse Deus de amor, de bondade, para a renovação da nossa alma, para o bem comum universal, da família universal que Jesus nos convidou desde lá, quando estava na casa de Pedro. O progresso que atingimos hoje é compatível com o crescimento que tivemos ontem. Cada passo dado é um caminho nosso da maturidade, proporcional à etapa percorrida anteriormente. Nada perdemos, nem os afetos, os laços de família, de amizade verdadeiros, de amor de respeito, de amor e entrega, essas ficam conosco para sempre. Como diz aqui, finalizando, a orquestra cósmica da qual compartilhamos é muito mais ampla do que possamos imaginar, e cada um precisa dar a sua cota de participação nessa orquestra como filhos desse Deus, para que cada vez mais nós tenhamos já nesse mundo a paz almejada que nós desejamos para nós, e que a paz do mundo, como diz Emmanuel, comece em nós. Nós somos parte desse universo. Olha a nossa grande responsabilidade. Que o Pai de amor e bondade abençoe a todos nós e nos dê muita força, coragem, paciência, resignação, e que nós sigamos prosseguindo sempre em sua direção. Que assim seja, graças a Deus.